Quando uma pessoa desencarna, ela porta a média mental de tudo que foi aprendido, feito, pensado e sentido durante a vida inteira. Nisso tudo há uma média energética, que é a média do espírito, né? A média do que a pessoa é, do que ela buscou e daquilo que ela mais preza dentro dela em relação à vida. Quando a pessoa emerge para fora da matéria, independentemente do gênero de morte, a qualidade do caráter dela emerge no corpo espiritual, dando toda uma configuração energética no corpo sutil, refletindo a natureza interna dela. E como semelhante atrai semelhante, a natureza do corpo espiritual, irradiando uma luz do caráter que era sadio, vai naturalmente atrair essa consciência para um plano luminoso, equivalente ao que o caráter dela gera como atitude, formando uma luz também. Isso é básico. Então, não precisam temer a passagem final de alguém que era do bem, alguém que fazia coisas legais, alguém que era luz de alguma forma. E lembrando que não há nenhum de nós perfeito, mas existem pessoas muito legais no mundo. Quando alguém fala que esse mundo só tem gente que não presta, eu não concordo, porque eu conheço muita gente bacana, que está aqui lutando igual a gente, todo mundo. E muita gente que sabe que tem deficiências, mas que já mostra caráter, personalidade luminosa em vida. A morte não vai mudá-la, só vai jogá-la para fora do corpo, e tudo que ela é aqui, ela será do lado de lá, nem mais nem menos. A morte não vai transformar ela em gênio, nem vai tirar o que ela sabe, tornando-a um nada. É ela própria, extrafisicamente, fora do corpo, em outro plano. Em contrapartida, alguém que exudou maldade, atitudes ruins, pensamento pesado, autoestima baixa, tudo trevoso nela, o campo extrafísico fica repleto dessas energias escuras e formas mentais pesadas. Quando a pessoa emerge para fora do corpo, ela carrega no bojo espiritual dela tudo que ela é. E se ela tinha muita coisa pesada e só focava em coisa ruim, a atmosfera dela será assim. E como semelhante atrai semelhante, a pessoa será atraída para um ambiente denso, trevoso, extrafísico, semelhante à natureza da energia dela. Nisto tudo está regulado por leis universais. Tá? A luz chama luz, a treva chama treva. É simples assim. E aqui eu não estou colocando conotação moral de bem ou mal de alguma cultura ou doutrina da Terra. Eu estou falando aquilo que é luminoso, é evolutivo. E aquilo que contrai, trava a evolução, ainda prejudica o próximo. Não tem como isto buscar a luz, porque já não tinha objetivo de luz. Então, nós podemos dizer que há ambientes elevados no plano extrafísico e ambientes mais densos, escalonados em vários subplanos. E eu não estou dizendo que um subplano é em cima do outro, não. Eles se interpenetram em frequências diferentes. Agora, entre os planos mais altos e os subplanos mais densos, existem subplanos intermediários, onde habitam seres espirituais que não são tão avançados como aqueles seres de luz, mas que não são tão trevosos como aqueles mais atrasados. Estão no meio da senda. Tem coisa legal e tem coisa ruim e está tentando trabalhar. Não parece a gente? Está no meio, não somos avançadinhos e não somos atrasadinhos. Somos apenas o meio, meio atrasado, meio evoluído, dependendo da mescla e do momento. Então, nosso lugar é no médio, não é no avançado, nem no atrasado, mas no médio. E isso é o que eu tenho visto nas saídas do corpo, ambientes extrafísicos extremamente elevados, em subplanos extrafísicos, são pura luz. Você não vai encontrar uma casa ou uma forma humanoide. Ambientes mais densos, bem crosta a crosta, agarrados no astral da Terra, mais denso, cheio de configurações trevosas, lodosas, asquerosas, refletindo todo o mal que a mente humana produz, subplanos trevosos. E há os subplanos intermediários, onde estão colônias astrais, comunidades extrafísicas, em que as pessoas habitam ainda na condição humana, mas buscando transcender isso para a luz mais expansiva, buscando seguir em frente. Então nós poderíamos dividir isso em 3 níveis: plano extrafísico avançado, plano extrafísico atrasado e plano extrafísico médio, meio a meio. E os seres humanos, então, estão dentro desta conotação.
humana aqui e, ao se desprender da matéria, a atração energética para alguns desses subplanos. Isto não é minha opinião. Vocês podem encontrar essas informações em toda a literatura de temas espirituais, seja por onde for, seja a literatura espírita, a própria literatura hoje de Umbanda, a literatura ocultista, a literatura teosófica. O que varia é a abordagem que cada área dessas coloque em cima desses temas, porque cada área vai colocar o valor doutrinário ou específico daquela abordagem em cima da temática. Se vocês tirarem abordagens doutrinárias X ou Y e olhar a informação, o que ela vai revelar de conjunto? Imortalidade da consciência, e o corpo espiritual com a consciência segue em outro nível e quiçá num plano mental sem a forma astral, no plano da mente pura, por exemplo. E isso é assim. É só olhar de conjunto, pesquisar, e como esses anos todos, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de estudar, de ler e com a mente aberta, esta observação me ajudou a entender as saídas do corpo que eu via em planos extrafísicos. Então fui juntando uma coisa com a outra. Mas uma pessoa que experimenta as saídas do corpo, certamente ela vai entender naturalmente o que está sendo apontado aqui, porque ela está vivendo isso. Um médium, em suas vivências mediúnicas, naturalmente vai compreender, porque suas vivências mediúnicas também estão lhe mostrando isso. Um clarividente vai entender porque ele também está vendo. O outro pode entender sem ter visto, mas sentido. E o outro, na câmara secreta do coração, na meditação, já sentiu isso de alguma forma. Então, falar de mortalidade da consciência nada tem a ver com doutrina X, Y, oriental ou ocidental, antiga ou moderna. É a realidade da vida. Vida comprimida e condensada nesse plano e vida exteriorizada em outros níveis com outros veículos de manifestação da consciência no plano astral mais dotado de alta plasticidade, num plano mental sem a forma como a gente entende. E daí por diante, ao longo do infinito, somos espíritos, consciências extrafísicas, aportadas na matéria temporariamente, na condição de homens e mulheres, para aprender um monte de coisa. Eu, Euri, você, todo mundo precisando aprender um monte de coisa, senão não teríamos encarnado aqui na Terra. Por isso é importante valorizar o dom da vida, mesmo sabendo que nossa origem é celeste, no momento estamos aqui na Terra. Então vamos valorizar onde a gente está, valorizar o corpo, valorizar o planeta, mas valorizar principalmente a própria consciência. Porque se o planeta nos oferece o corpo, que nos hospeda por uma vida e nos oferece as experiências materiais, também é fato que nós, como espíritos, oferecemos ao corpo e à matéria a luz das estrelas que a Terra não tem. Então, trazemos a luz estelar para dentro do corpo de argila. O corpo é o vaso, nós somos a essência estelar, trazendo luz para entre as paredes internas do vaso. O vaso nos permite a acomodação nesse plano e, ao mesmo tempo, a nossa descida permite ao vaso experimentar o brilho das estrelas, que é o que o espírito traz para a matéria. Quando a gente entende isso, fica tudo mais tranquilo para caminhar. E desaparece aquela escuridão da ideia da morte, sabe? Desaparece a ideia do fim por um discernimento natural, que nada tem a ver com frieza, mas um amor maior que brota, principalmente por quem partiu, vivo, amor pelo que ficou, amor pelo que partiu e discernimento para entender que a vida segue. Como que isso pode ser uma doutrina ou uma crença de alguém? Isso pode ser real para a pessoa que sai do corpo. O médium, o curador e curadora, ou clarividente ou a clarividente, ou aquela pessoa que medita e sente no coração a essência da vida. Por isso que o caminho espiritual ele é muito legal, porque dá esta visão. E quando eu falo caminho, não estou formatando em lugar nenhum, porque para mim espiritualidade é consciência, é um estado interno da pessoa, não é um lugar onde ela vai. E é isso que ao longo dos anos, aqui no programa Viagem Espiritual, venho tentando fazer aos trancos e barrancos, porque eu não sou perfeito, vou tentando vibrar o melhor que eu posso, seja clareando um tema, seja falando de improviso, seja passando uma música, seja passando um texto, um poema, ou simplesmente falando com vocês de coração a coração, também secretamente, por sintonia. Então,
É uma honra estar aqui fazendo isso, aqui passando a parte espiritual. Eu sei que muita gente não acredita em nada, e daí? Tá? O importante é a consciência do que você tem, e a pessoa que não acredita em nada, que seja feliz do jeito dela e que alcance alguma consciência melhor também do jeito dela, assim como a gente vai alcançar pelas vias espirituais que nós tanto amamos e que tanto faz bem para a gente. Nada pode tirar isso de você, é estado de consciência. Nenhum homem ou mulher da terra, nenhum espírito de plano algum pode tirar seu discernimento, seu amor, sua consciência, sua conexão com o eterno. Isso é inevitável. E isso é incondicional, não está sujeito a regras, perdas ou ganhos, não está sujeito a ter um amor ou estar sem amor, não está sujeito a ter um valor físico ou não. Esse é o valor da consciência, é incondicional. Quando você está desperto para isso, mesmo encarnado, você atravessa uma encarnação de forma mais feliz, apesar dos problemas, das coisas que acontecem, há uma trilha espiritual guiando sua passagem. Sabe? E você, ao mesmo tempo, é ser humano normal, igual todo mundo, mas a trilha espiritual está guiando os seus passos nessa senda. E isso não há dinheiro no mundo que pague, não há a opinião do outro de fora que pague essa certeza que você tem para atravessar as coisas aqui da Terra, como espírito encarnado. E isso é uma vantagem enorme para conseguir vencer a si mesmo e aprendendo o que tem que aprender, e ao final da jornada, um dia, quando vocês emergirem para fora do corpo, definitivamente, que vocês estejam muito melhores do que quando vocês entraram no corpo. Um dia vocês entraram, se tornaram crianças aqui, mas na hora que você sair, que entre o início, que foi como uma criança, até você sair, que você saia bem melhorado, muito mais do que na entrada, porque durante a travessia da vida você cresceu, melhorou. E isso aí não é doutrina nenhuma, isso aí é consciência, caráter, espiritualidade.